Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos concluindo esse capítulo, que é o 20º, os trabalhadores da última hora. E essa mensagem, ela foi recebida, foi lida somente uma parte dela, foi recebida pelo Espírito Erasto, foi ditada pelo Espírito Erasto em Paris. E o Espírito Erasto, ele foi um dos discípulos de Kardec, foi um dos discípulos de Paulo e assina, juntamente com Kardec, a codificação da doutrina espírita. É um espírito muito preparado e a gente observou a beleza dessa mensagem. E ele começa falando, e vamos voltar aqui, ele começa dizendo: novos apóstolos da crença revelada pela voz profética superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação. Então, aqui tem duas situações que a gente deve observar. Primeiro, ele está falando voz profética dos espíritos que trouxeram a codificação da doutrina espírita. Nós sabemos que a mediunidade não foi, embora a palavra mediunidade tenha sido descrita por Allan Kardec, essa conceituação, a palavra médium, mediunidade, foi Kardec que criou para dar um sentido mais lógico aos fenômenos mediúnicos, a ligação do plano físico com o plano espiritual, mas a mediunidade não foi criada por Kardec. A mediunidade sempre existiu. E a gente vai ver lá no Velho Testamento muitas e muitas situações que nos remetem às comunicações dos espíritos. Temos os profetas do Velho Testamento, temos o Decálogo, que é a base de toda a justiça do mundo, trazida por Moisés, recebido mediunicamente. Temos a revelação, o anjo revelando a Maria Santíssima, que ela seria a mãe do Messias. Temos as informações trazidas por João Batista e todos os apóstolos que, depois da passagem do Mestre, também realizaram grandes prodígios. E Jesus, o médium de Deus, que realizou o trabalho excepcional em todos os aspectos. O governador espiritual do planeta Terra, o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, segundo a informação trazida na questão 625 do Livro dos Espíritos. E em todos os tempos a gente vai ver os santos da Igreja Católica, e muitos se tornaram santos porque faziam o que eles chamavam de milagres. A doutrina espírita vai nos orientar que não existe milagre, porque milagre é feito sem causa. E todas as causas de curas que aconteceram e que acontecem, existe uma causa, porque é o tratamento realizado no perispírito. Então, todas essas informações da mediunidade, a gente sempre as teve. E Kardec vem trazendo uma codificação, um método com relação a esse intercâmbio do plano físico com o plano espiritual, e com detalhe no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, com 1018 perguntas, ou 1019. Então, é o livro, o código de todos os espíritas, é o Livro dos Espíritos. Nesse Livro dos Espíritos, ele está falando, nessa sequência aqui, ele está falando em dogma da reencarnação. E nós já aprendemos de sempre que a doutrina espírita não tem dogmas. E aí, então, como é que fica essa situação de dogma da reencarnação? Nós encontramos num livro do professor Herculano Pires, que foi um grande filósofo, um literato, professor, a definição, a distinção. Esse livro chama-se Agonia das Religiões, e ele vai fazer a distinção entre o dogma religioso e o dogma. Vamos ver o que ele fala. A palavra dogma é grega e seu sentido original é opinião. E mais para frente, o dogma religioso é de fé. Princípio de fé que não pode ser contraditado, pois provém da revelação de Deus. Então, esse é um dogma que não pode ser contraditado. Por exemplo, o dogma do céu e do inferno, que existem seitas, religiões que advogam, admitem, é dogma. Então, isso aí não se discute, é dogma.
E ele segue. E tão racional que, se não houver reencarnação, não existe justiça, porque a desigualdade que existe dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma família, é muito grande. Filhos que são muito diferentes uns dos outros, coletividades que são muito diferentes, países. A gente está vendo a dificuldade de alguns milhares de pessoas porque estão sem pátria, necessitando de um solo, necessitando de uma pátria, e outros estão bem acomodados, tranquilos, felizes nos seus territórios. A gente vai ver, por exemplo, as pessoas na África, e temos testemunho de tantos e tantos, sabemos, pelas informações da imprensa, a dificuldade que essas pessoas passam, e outras que moram na Áustria, no Canadá, em países de primeiríssimo mundo, onde tudo funciona bem, onde não existe corrupção, na Noruega, na Finlândia, na Islândia, onde não existe corrupção, onde o sistema de saúde funciona, o sistema de transporte funciona, a segurança funciona, a escola funciona, a educação funciona, tudo funciona. Então, a gente imagina como é que pode haver uma diferença dessa. E essa diferença, então, está respondida pela reencarnação. E, muitas vezes, a gente não observa a problemática da reencarnação, e ela existe dentro das nossas casas. É aquela situação de familiares que não se suportam. Filhos que não suportam pais, mãe que não suporta filho, pai que não suporta filho. E a gente, então, vê como que pode acontecer uma situação dessa. É exatamente porque existe uma animosidade e, às vezes, até uma ojeriza mesmo com relação a esses espíritos que, pela misericórdia divina, reencarnaram na mesma família. É uma bênção, é uma oportunidade bendita estarem reencarnados na mesma família, mesmo com dificuldades, e a gente sabe que essas dificuldades, se houver a boa vontade, se houver a oração, o sentimento cristão, a boa ação dentro dos lares, essas situações vão se diluindo, vão se minimizando, porque a proposta de Deus para todas as criaturas é a harmonia, a serenidade, é o bem-estar, é a paz, é a saúde, é a felicidade plena. É para isso que nós fomos criados. Por isso é que Kardec nos fala, e está inserido na própria tumba de Kardec, aquele axioma que diz: nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Esta é a proposta de Deus para as suas criaturas. E como é que nós vamos evoluir? Evoluímos no convívio com as pessoas, evoluímos muitas vezes através das nossas dificuldades físicas, porque muitas vezes nós temos uma dificuldade física para dar um limite aos nossos desmandos. E aí, então, a gente vem limitado, porque sabemos que o diabetes vem para que limitemos a nossa alimentação, para que tenhamos as condições de disciplina maior na alimentação, nos horários. Outras enfermidades, a pressão alta, arterial, a gente sabe que tem que ser mais contido com relação à paciência, à tolerância, para que não agrave essa situação. Então, nós sabemos disso. E aqui no texto do Evangelho vai falar, a continuidade está falando sobre a missão dos espíritas. Aqui em Goiânia desencarnou há poucos meses, uns 6 meses, por aí assim, o Militão. Muitos conheceram o Militão aí nas repartições públicas. Já velhinho, nosso amigo, ele saía todos os dias de ônibus, a pé, não sei como que ele andava, distribuindo mensagens edificantes nas repartições públicas. Quantas e quantas pessoas que, naquele momento de muito estresse, de muita dificuldade, pegou uma mensagem do Militão falando sobre a paciência. Quantas vezes aconteceu isso? Nos últimos dias de vida dele, ele já estava aqui no Solar Colombino, e companheiros nossos que iam visitá-lo, ele dizia assim: a minha mãe já está aqui,
meus parentes já estão aqui e eu não morro. Eu estou louco para ir e ainda não fui. Quer dizer, olha o preparo dessa pessoa com relação a passar para o plano espiritual, porque todas as pessoas têm muito medo de desencarnar, têm muito medo de deixar o corpo físico. Eu conheci uma senhora, ela tinha 104 anos, ela dizia assim, mas eu tenho tanto medo de morrer. E a gente pensava assim, a única certeza que ela tem na vida é essa, né? Viveu 104 anos e foi uma luta mesmo para essa senhora deixar o corpo físico. O Militão realizou esse trabalho de distribuir essas mensagens. E a dona Ivone do Amaral, no livro A Luz do Consolador, ela conta histórias semelhantes a essa, de 3 jovens que foram fazer uma atividade profissional e chegaram nesse local. Era um local assim, de muita discórdia, de muita disputa, de muita animosidade, de questões assim muito pequenas e que viravam coisas muito grandes, de pequenas corrupções, e eles, todos 3 espíritas. E aí eles começaram também realizando os trabalhos de oração, chegavam mais cedo, faziam oração no local que eles trabalhavam, colocavam as mensagens em cima da mesa para as pessoas começarem a ler, e essas pessoas começaram lendo essas mensagens, os amigos espirituais começaram ajudando, e elas foram se transformando, e, no final, eles realmente tiveram uma vitória muito grande, que foi acalmar aquela situação dentro daquela repartição. Quando nós viemos aqui para a Vila Brasília, na década de 70, nós tínhamos uma parte que era um apartamento e que morava sempre alguma pessoa para ficar cuidando do centro. E quando nós contratamos a dona Rosa, mas foi um problema seríssimo, porque as pessoas chegavam e falavam assim, dona Rosa, mas você ficou louca, ela é fofoqueira, conversa demais da conta, vai tramar uma intriga aqui dentro, que vocês não vão dar conta dessa mulher. Eu falei assim, mas a gente não tem outra, vamos ficar com a dona Rosa mesmo, né? E 1 ano, 2 anos, e o centro era bem miudinho nessa época, ela sentava sempre na última cadeirinha lá e ficava sentada 1 ano, 2 anos, 5 anos. Muitos anos a dona Rosa ficou aqui conosco. O dia que a dona Rosa veio nos dizer que ia embora, o marido tinha arrumado emprego em outro lugar, ela ia embora, todas as pessoas que estavam no centro naquela época lamentaram muito. Era outra pessoa, aquela pessoa prestativa, aquela pessoa solidária, aquela pessoa amiga. Quer dizer, tinha faltado a oportunidade para a dona Rosa ser diferente, mas ela ouviu tanto o Evangelho, e não é o detalhe de ouvir, ela colocou em prática o que ela ouviu, porque tem uma história também que diz que tinha um que ouvia e o outro que falava. E, quando eles encontraram no plano espiritual, o que falava estava numa situação bem mais aquém daquele que ouvia. E ele ficou intrigado, falou, por que você está tão bem assim, sendo que eu que falava, eu não estou tão bem? Eu falei assim, mas é porque eu coloquei em prática tudo que você falou. Quer dizer, de repente, o que está falando não está colocando em prática, não resolveu. O que está lendo não está colocando em prática, então tem que colocar em prática aquilo que lê, aquilo que ouve, para realmente dar um resultado. Foi nesse sentido que muitos escravos realizaram um grande trabalho de divulgação do cristianismo primitivo, porque aquelas servas, elas iam pentear o cabelo das suas senhoras, e as mulheres, com muita dificuldade, maridos muito irracíveis, muito cerceadas nas suas liberdades. Então, eram mulheres muito tristes, mulheres muito infelizes, e essas servas começavam a pentear os cabelos, a dar banho nas suas senhoras, e começaram a falar de Jesus. E muitas se tornaram cristãs exatamente porque sabia que aquela informação que era trazida por aquelas servas, daquele Jesus que acalmava realmente as aflições, as tristezas das pessoas. Dentre essas servas, existiu uma que se chamava Ana, e essa serva foi de uma importância fundamental na vida de uma família muito nobre, muito ilustre, que é a família do senador Públio Lentulus. Quando a família do senador mudou-se de Roma para a Palestina, logo eles contrataram essa serva, e a filha do senador, a Flávia Lentulli, ela tinha lepra. Imagina a filha de um senador com lepra, que problema complicadíssimo, né?
porque ele não ia deixar a menina lá no Vale dos Imundos, mas também não podia conviver em sociedade, não podia fazer nada, era muito complicado. E a serva, então, cuidava da senhora e cuidava da menina. E quando a menina estava em grandes dores, aflições, muito sofrimento, e por isso todos eram envolvidos naquele sofrimento, ela dizia para a senhora, no caso a Lívia, né, a grande Lívia, que daqui a pouco o Júnior vai cantar as músicas dela com o senador, ela falava para a senhora que tinha um mestre, o mestre de Nazaré, que poderia trazer ao bem-estar, a cura para aquela menina. Assim começou o primeiro contato, o primeiro momento que levou o senador a se encontrar com Jesus na calada da noite. Porque a Lívia dizia assim, mas ele, uma pessoa tão importante, jamais ele irá se encontrar com esse nazareno, porque ele não pode descer da sua condição de senador do Império Romano, grande Império Romano, para encontrar com o senador. Mas aí, num determinado momento, que a menina estava muito mal, prestes ao desencarne, o pai dela diz assim, o senador diz assim, minha filha, escolha o que você quiser e eu farei tudo o que você quiser. E ela disse, papai, a única coisa que eu gostaria é que o senhor fosse ao Nazareno, ao mestre Nazareno, e pedisse a ele que me curasse. Um pedido de uma filha, naquela agonia, naquela aflição, ele saiu e foi se encontrar com Jesus. Ele, naquele momento, ele não teve a percepção, a grandeza da alma, a humildade para entender a mensagem de Jesus. As coisas pioraram bastante na vida dele. E o final, essa história está em um livro que se chama Há 2000 anos, do nosso querido Emmanuel, pela psicografia do Chico. É uma obra-prima da literatura espírita, merece ser lido, mas também, para aqueles que têm mais dificuldade, existe também a radionovela. Pode comprar lá na Federação e escutar a radionovela, que é muito interessante. O livro sempre melhor. Mas aí, então, depois de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades, a Lívia já havia retornado ao plano espiritual, ela foi sacrificada no circo romano, e ele estava com a família, ele já cego, ele ficou cego exatamente naquele momento em que os romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram inclusive o templo de Jerusalém, que era a identificação do povo judeu. E naquele momento, então, ele ficou cego, eles cegaram, os próprios judeus o cegaram. Ele estava em Pompeia, com a família, a filha também cega, a Ana, essa serva, estava junto. E quando começam o Vesúvio, a erupção do Vesúvio, a terra se abrindo, foi uma tragédia muito grande, registrada pela história universal. Naquele momento, ele percebe que estava no fim mesmo, ele pede a Ana para buscar a cruz. Uma cruz que a Ana tinha, que tinha sido herdada da Lívia, que tinha sido herdada do Simeão. Ele pede para ela buscar a cruz. E a Ana busca a cruz. E, naquele momento, ela se ajoelha com a cruz na mão, começa a fazer a oração do Pai Nosso. Então, esta serva, ela serviu de exemplo, ela acompanhou essa família, ela influenciou essa família de uma maneira tal que nós temos em encarnações subsequentes, Lívia no plano espiritual de alta luminosidade, mas nas encarnações subsequentes nós vamos ter, em muitos momentos, santo, que é considerado santo da Igreja, que é exatamente o espírito que animou esses corpos, que é o espírito do senador Públio Lentulus. E uma das últimas, não a última, mas uma das últimas roupagens dele, ele vem como Padre Manuel da Nóbrega. Anteriormente, ele veio como escravo, e numa das últimas, ele vem como Padre Manuel da Nóbrega, aquele que trouxe o Evangelho para o Brasil, catequizando índios, catequizando portugueses, e todos que aqui estavam, juntamente com José de Anchieta.
funda a cidade de São Paulo, o pátio do colégio, e tudo isso ele colocando sempre o nome de Paulo, porque ele tinha uma grande veneração pelo apóstolo da gentilidade. Hoje nós temos a beleza da complementação da doutrina espírita, e ele, esse que estava lá nesse começo, que essa Ana chegou e falou sobre Jesus a primeira vez, esse é o mentor espiritual de toda a obra literária de Chico Xavier, nos trazendo tanto alento, tantas orientações tão preciosas. E nós temos esse privilégio mesmo de conhecermos essa doutrina que é tão consoladora. Mas missão dos espíritas, não basta rótulo, espírita tem que ter atitude, tem que ter ação, porque espírita é uma maneira de viver. O espírita não vive de qualquer maneira, ele vive mais para os livros, mais para a religião mesmo, mais para as orações. Foi nesse sentido que o Jacó, que é o Fred Figner, um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, já desencarnado, quando ele escreve o livro Voltei, ele diz exatamente assim: o espiritismo fora para mim não só uma simples crença religiosa, era clima onde minha alma respirava. Então, doutrina espírita é onde a nossa alma respira mesmo. E não basta a gente se designar espírita, há necessidade dessa transformação moral, de atender o outro, de ser gentil com o outro, de amar e perdoar o outro. E assim nós vamos aumentando o nosso círculo de pessoas envolvidas no movimento espírita. A revista Época desta semana traz em reportagem de capa a influência dos espíritas, o nível intelectual dos espíritas, e esses espíritas os espíritas do Brasil, levando o evangelho para o exterior. Todas as casas de oração da Europa, dos Estados Unidos, estão lotadas, assim como lotadas estão as nossas casas de oração, todas elas estão lotadas. Nós tivemos oportunidade recente de participarmos de uma atividade de uma cidade que chama-se Leiria. Leiria foi uma cidade onde viveu Dona Isabel de Aragão e Dom Dinis, que a gente já falou sobre eles, é a Rainha Santa de Portugal e Espanha, e ele é o fundador da Universidade de Coimbra. Falamos, acho que há 2 semanas atrás, sobre eles. Essa cidade de Leiria é uma cidade onde eles moraram e eles fizeram grandes benefícios. As instituições espíritas de lá são enormes. Portugal tem mais de 170 centros espíritas. E essa casa que nós fomos, o auditório dela dá 2 vezes o tamanho deste aqui. Estava lotado de portugueses. Então, é o Brasil realmente levando o evangelho para o exterior. E esse trabalho a gente deve muito a Chico Xavier, o grande missionário da humildade, do livro, do amor, da simplicidade. E o trabalho dele foi realizado exatamente juntamente com o Espírito Emmanuel, esse que lá há 2000 anos atrás não aceitou Jesus, onde essa serva dizia a ele a importância de Jesus, onde dizia a Lívia a importância de Jesus, e o tempo mostrou que realmente a serva estava certa, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos.